Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Sexta-feira, depois das cinzas, estamos iniciando este tempo quaresmal, em que, pela conversão, somos chamados a purificar o nosso coração e nos colocarmos na presença de Deus. Precisamos todos nós de conversão, uma conversão total da vida, uma conversão do espírito, uma conversão da alma, uma conversão pessoal. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, mas é preciso abraçar com todo carinho a oportunidade que Deus nos dá de sermos pessoas melhores. É necessário estarmos atentos a tudo aquilo que Deus tem a nos dizer. É necessário nos desligarmos do mundo, de tudo aquilo que está lá fora, ouvirmos a palavra que Deus nos revela, de que Deus nos comunica, deixarmos de lado tudo aquilo que nos aprisiona, as tentações, todas as tentações que recaem sobre nós, para que a palavra de Deus tenha um efeito em nossa vida. Muitas pessoas fazem propósitos. A primeira leitura hoje nos fala sobre o jejum e sobre o culto. O povo que retornou do exílio estava oferecendo o jejum e o culto, mas em meio a tudo isso ainda praticavam a injustiça. De nada vale os nossos propósitos se nós continuamos a pregar a injustiça e a realizar os mesmos atos que nos afastam de Deus, que nós traduzimos como pecado. De nada vale a gente se penitenciar, mas continuar falando mal do outro. De nada vale realizarmos nossos propósitos se fechamos o coração para a caridade, que é uma exigência de cada um de nós. Somos irmãos. De nada adianta fazermos algo extraordinário ao mundo, mas ser apenas aparência. Este povo foi chamado a oferecer aquilo que devia ser de fato oferecido a Deus, o verdadeiro culto, o verdadeiro jejum. Era necessário uma penitência que ajudasse o povo a se transformar, a serem verdadeiros, a estarem de fato intimamente ligados a Deus. Não adianta viver de aparência, as aparências caem, uma hora a verdade aparece. Assim, a nossa vida é necessário, na nossa vida é necessário ouvirmos o que Deus tem a nos dizer pela palavra, pela Eucaristia que tem efeito como alimento ao nosso coração. É necessário criarmos intimidade com Deus. No tempo quaresmal, muitas pessoas se penitenciam de diversas formas, mas não adianta realizar penitência, mais uma vez dizendo, se a gente continua a cometer os mesmos erros. A penitência tem que nos transformar, tem que nos mudar, tem que nos tornar pessoas que de fato mostram e apresentam Jesus Cristo, porque senão não estamos fazendo praticamente nada. Na nossa vida nós escolhemos na individualidade, mas não no individualismo. Embora sejamos pessoas individuais, não somos individualistas. Embora cada um tenha a sua maneira de passar pela quaresma, continuamos a ser uma comunidade e precisamos crescer como comunidade. Eu estava há pouco tempo antes de vir para esta Santa Missa, vendo uma pregação do bispo Dom Falcão. E era uma pregação tão interessante porque ele usou até de uma maneira engraçada para falar ao povo. Dizia assim, as comadres de Satanás, que continuam dia a dia a queimar a língua para falar mal dos outros, para difamar, para caluniar.
e aí eu esqueci o lugar, ele falou, vão tomar banho nas praias de Maceió. Ele dizia, de uma maneira brincalhona, mas para nos dizer a verdade. Não adianta a gente estar aqui dia a dia, fazer, rezar, se a gente continua a caluniar, a difamar e a prejudicar o nosso irmão. Maior ainda, pior é quem difama, calunia e prejudica a sua própria paróquia. Aqui estamos reunidos como irmãos, precisamos crescer, precisamos fomentar ainda mais, deixar que a palavra de Deus nos enalteça, nos engrandeça. Mas, muitas vezes, escutamos por um ouvido e soltamos por outro. Não adianta. Pior ainda, e agora o padre vai dizer uma verdade que tem acontecido. Pior ainda, agentes de pastoral que estão presentes na vida da comunidade, mas é só o padre vir para o ambão para fazer a homilia, vira as costas e vai para fora da igreja. Começa a mexer no celular, começa a fazer tantas coisas e esquece de ouvir a palavra de Deus. Isso não é algo que nós devemos praticar, mas é necessário mudar. Sempre há oportunidade de uma transformação. É necessário estarmos atentos, ouvindo. Deus nos chama a estar na sua presença pela verdade. O evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus Cristo conversando com os discípulos de João, e eles questionam, por que nós fazemos jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus vai e responde, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Jesus está trazendo para este povo o dia sublime. Chegou o momento oportuno. Deus se fez presença em nosso meio. Está vivo. Assim, é o momento em que a igreja está junto do Senhor. Não há necessidade neste momento de penitência, naquele período que Jesus está falando, porque Jesus está no meio do povo. Mas Jesus seria tirado, seria levantado da cruz, o povo iria se sentir abandonado. Então sim, seria necessário fazer os jejuns, seria necessário fazer as suas práticas, para que possam então, num coração fortalecido, enfrentar as dificuldades da vida. Mas a promessa de Jesus, que fala em São João, nós ouvimos este trecho de Mateus, é de que Ele estará presente no mundo até o fim último da nossa existência. Portanto, não é preciso apenas uma mortificação, não é preciso realizar coisas extraordinárias que às vezes não são praticamente inalcançáveis. Não é necessário fazer um propósito difícil de ser cumprido, mas é necessário fazermos os propósitos que nós vamos dar conta, vamos, pela fortaleza em Deus, cumprir durante todo este tempo. O tempo da Quaresma é um tempo importante, mas ele não é o tempo mais importante da vida da igreja. O tempo mais importante para nós é o tempo pascal, que se inaugura com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quando Jesus redime a humanidade dos seus pecados, quando Jesus ressuscita para nos trazer a vida. Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Estamos vivos com o Senhor, nosso espírito continua vivo com o Senhor e temos que caminhar, portanto, nos caminhos do Senhor. Quem ouviu o Evangelho no dia de ontem é capaz de entender essas palavras. Quem se prender a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este vai ganhá-la. Mas quem são estes? São aqueles que renunciam a si mesmos. São aqueles que tomam a cruz dia a dia, carregam nas costas e vão junto do Senhor caminhando atrás. As cruzes somos nós quem sabemos. As cruzes somos nós quem as conhecemos, porque ela é própria de cada um de nós, a nossa maneira, na nossa dificuldade. Mas Deus não nos deixa sozinho. Ele é capaz de carregar, Ele é capaz de nos ajudar a levantar a nossa cruz, para que dia a dia caminhemos este mundo ao seu encontro. O encontro com a vida, o encontro com o reino que já começou, já se estabeleceu aqui neste mundo, pela palavra, pela presença real de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos acompanha dia a dia em nossa vida.